Maravilhoso, maravilhosa. Estamos aqui para falar sobre a obra Entre a Espada e a Rosa. A autora, Marina Colasanti, né, não é novidade na UEMA, já apareceu uma outra vez com uma ideia toda azul. Dessa vez, né, tá trazendo de novo uma coletânea de contos, 10 contos, todos com abordagem ali maravilhosa, né, no sentido de renovação, características, né, que não são comumente associadas ao realismo. E por isso nós vamos chamar uma tradição aí de realismo fantástico, né? Às vezes realismo mágico, elementos, né, que não correspondem necessariamente à nossa realidade. E a Marina Colasanti, né, lança a mão de uma reinvenção ou de recontar, né, de uma reestruturação em relação a essa tradição literal. Então ela busca, né, de alguma maneira ou de outra, recontar esses contos que são tradicionais, mas de uma forma também muito simbólica, muito profunda, cheia de significados, né, e cabe aí ao leitor buscar interpretá-los. Só que a UEMA, ela vai te dar comandos muito explícitos, muito claros, né, em relação ao que ela espera. Então não precisa se desesperar no que diz respeito aos simbolismos, aos muitos simbolismos, não precisa devanear também na interpretação do texto, fique preso ali às interpretações subjacentes. Os elementos textuais, eles vão te dar um bom direcionamento em relação ao que você deve depreender daquele fragmento. Belezinha? Bom, antes de qualquer coisa, nós podemos falar aqui sobre um pouquinho a biografia dessa autora, né, Marina Colasanti, é a mais contemporânea de todas as autoras de dentro da coletânea, né? Já nasce ali no contexto de 37, né, já vivendo ali o auge da segunda fase do modernismo brasileiro, né? Ela é uma cidadã do mundo, né? Tem uma origem ali italiana, depois muda para o Brasil aí aos 2 anos de idade, né, com toda a família e, enfim, acaba trazendo, né, muitos talentos à tona, dentre eles o jornalismo, a tradição, a escrita e também a ilustração. Inclusive, vários desses desenhos que vocês podem ver durante a obra foram ilustrações da própria Marina Colasanti, certo? Esses textos, né, tem um fragmentozinho lá na parte final do texto, que a Marina Colasanti refere, né, ela é interpelada em relação às obras feministas, né? Ela pergunta se o texto, né, ali de Entre a Espada e a Rosa, por exemplo, trata-se de uma obra feminista, e ela diz justamente o contrário, né? Eu escrevo porque o feminismo motiva a escrever, né? Porque eu nunca acreditei que os meus direitos eram inferiores aos do homem. Então, dentro desses contextos, principalmente essa temática feminina, ela é muito pungente. Ela é muito mais pungente do que latente, porque ela não é oculta. Ela está às claras. Quando eu olho ali para a história de Entre a Espada e a Rosa, o dilema vivido pela princesa, ele é claro, né? Ele está muito evidente para todos, né, que estão ali lendo essa narrativa. Bom, nós vamos falar de uma publicação já lá dos anos 80, mas o Brasil viveu aí de 64, né, ali até basicamente 88, com a construção da nova Constituição brasileira, esse período relacionado à ditadura civil-militar, ok? Então a gente precisa olhar para esse contexto histórico e dizer, olha, o Brasil passava por isso. Então, né, os simbolismos da Marina Colasanti, né, por detrás da construção de cada uma dessas narrativas, ele esconde também a denúncia, né, velada, oculta, latente, que a própria autora faz ao contexto da época, tá? Consolidação do movimento feminista, né, então ela traz essas referências para dentro desse texto, isso aqui cabe uma leitura intertextual também com as meninas, que é de autoria, né, da Lígia Fagundes Telles, que também flerta com essas temáticas, né, e traz a reprodução de segundo sexo ali no discurso relacionado à personagem Lia, beleza? Revoluções culturais, né, das mais diversas possíveis no mundo todo, pós-modernidade, nós vamos falar sobre o aspecto da pós-modernidade e esse aspecto relacionado à globalização. Entender o que é esse elemento pós-moderno. Nós tivemos ali anteriormente a primeira, a segunda, a terceira fase do modernismo e posteriormente essa terceira fase, né, na verdade essa terceira fase inaugura e consolida. Coloca isso bem na tua cabeça, a terceira fase ela inaugura e consolida os aspectos relacionados ao contexto pós-moderno ou contemporâneo. Não há consenso entre os muitos teóricos da literatura, né, se esse movimento trata-se de uma coisa ou de outra, tá bom? Ele usa, né, os dois nomes aí para corresponder à mesma coisa, tá bom? Bom, o que a gente pode levar em consideração aqui? É uma publicação de 86, né, a gente está falando aí já de quase o final do século, né? São 10 contos, eles têm esse aspecto assim que lembra muito o conto de fada, mas na verdade ele é uma reinterpretação. Vocês podem ver várias palavras relacionadas a isso, não apenas reinterpretação, né? Ressignificação,
reinterpretação, né? Recontar. Então, dependendo de quem faz análise, ele vai utilizar essas expressões. Então, você busca também, dentre as alternativas, essas expressões, tá? Quais são as temáticas principais abordadas aí entre a espada e a rosa? Relações de poder, o desejo por liberdade, né? Seja em relação à mulher, em relação ao filho, a um casamento, enfim. As escolhas, né? Então, muitas vezes, esses contos, eles exprimem dilemas. Já houve uma questão na UEMA que trouxe esse aspecto relacionado ao dilema sofrido pela princesa, certo? E um aspecto também existencial, porque alguns desses contos têm um elemento ali fabular filosófico, tá bom? Então, vocês podem relacionar isso a algumas temáticas existencialistas, Sartre, né? Depois pode relacionar também a outros autores aí relacionados ao período da sociologia, né, da época, mulheres, feministas, enfim. Há essa possibilidade também. Bom, o que é essa pós-modernidade, Juliana? Nós estamos falando de uma época que é bastante experimental e que renova coisas que tradicionalmente já foram suplantadas, né, numa perspectiva de deixadas para trás. O modernismo, ele abre espaço para uma nova versão, né? Então, ele vai avançando, 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 avançando com todas as vanguardas, a um momento que não há mais nada de novo a ser feito. Nesse momento em que não há mais nada de novo a ser feito, o que ele faz? Ele retrocede, certo? Então, ele vai voltar ao passado. É exatamente o que a Marina Colasanti faz. Ela retorna ao passado numa perspectiva de recontar coisas relacionadas à tradição literária clássica, sobretudo os contos de fadas, sabe? Reinos, princesas, essas disputas de guerras cavaleirescas, bruxas más, então todas essas fadas, né? Todos esses elementos, eles são reutilizados pela Marina Colasanti numa perspectiva de trazer uma renovação por conta do movimento, né, pós-modernista que permite isso, tá? Tem um autor aqui chamado Joseph Campbell, que é um dos principais autores no que diz respeito ao estudo dos mitos, beleza? E a UEMA, ela é uma prova muito teórica, é uma prova que está muito vinculada a um aspecto, né, que nós chamamos acadêmico, tendo em vista que cada um dos professores, né, são professores da própria universidade, então eles trazem essas referências. É por esse motivo que nós fundamentamos aqui o nosso estudo também em pesquisas. E o Joseph Campbell diz o seguinte: os mitos e, por extensão, os contos de fadas sempre desempenharam uma função pedagógica. Então, quando a Marina Colasanti utiliza um conto de fada dentro de um contexto pós-modernista, ela tem um objetivo. Qual? A pedagogia. Ela quer ensinar alguma coisa a alguém, certo? E o que ela quer ensinar? A um jovem leitor, a uma criança, a um adolescente, a uma jovem senhora, a uma pessoa que, por acaso, tenha uma reflexão a partir do que leu, a partir dos elementos que foram apresentados ali. Olha só o que ele diz em relação a esses contos de fadas. Tem o objetivo de ajudar a organizar os percalços da existência, ensinar como viver a vida humana sob quaisquer circunstâncias. Isso aqui lá no passado. E aí a autora, né, a Marina Colasanti, quando busca esses elementos, né, dentro do contexto aí atualizado, ela vai dar essa orientação. E isso justifica, de repente, também essa mudança que acontece no contexto da Marina Colasanti. Porque, tradicionalmente, uma fábula tem uma moral ao final. Tradicionalmente, um texto, né, relacionado ao aspecto um texto relacionado a um aspecto de um conto de fada, ele também deixa alguma lição ali no final. Só que a Marina Colasanti, por se tratar de pós-moderna, ela não vai empurrar essa lição goela abaixo. Ela vai trazer o quê? Um aspecto relacionado a um final aberto, a um desfecho aberto, para que cada leitor depreenda os significados por detrás daquilo ali, beleza? Então isso é muito importante de vocês entenderem. A existência do final aberto, as narrativas da Marina Colasanti têm um objetivo. Qual? De que o leitor depreenda o caráter da sua função pedagógica, certo? De que ele compreenda a partir daquilo ali os percalços da sua própria existência, de que ele aprenda a viver a vida humana sob qualquer circunstância. Belezinha? Então, esses valores lá do elemento moderno, eles vão ser alterados, né, aqui dentro do contexto do pós-moderno. Eu vou dar algumas exemplificações para vocês, tá? Então, se lá no período moderno havia a valorização da dominação territorial, do apego material, na pós-modernidade nós vamos ter a aceitação dos limites, a valorização do vazio. Vou dar um exemplo para vocês. Que exemplo é esse? Nós temos um conto chamado
No castelo que se vai. No castelo que se vai. Qual é o objetivo desse conto? É uma disputa entre o rei de tudo e o rei de nada, e basicamente esse rei de tudo, ele queria conquistar tudo que a visão poderia alcançar, só que o nada não é apreensível. Esse nada não pode ser visto, e por esse motivo, simplesmente aqui há uma valorização do vazio. Vocês estão entendendo? Então há essa renovação. Se até então valorizava-se esse territorial, esse material, aqui isso vai ser corrompido. Então esse leitor, ele vai entender o quê? Vai depreender o quê? Que mais importante é o vazio, que não pode ser apreendido. Ninguém vai me tomar isso. O que eu não posso, né, segurar, certo? Racionalidade e controle pela ambiguidade, a abertura ao simbólico. Então, o elemento que anteriormente era racional, ele vai ser substituído aqui por um elemento simbólico, ambíguo, né? A abertura para muitas interpretações. Por exemplo, aqui nós podemos lembrar de um conto chamado Em Noites de Lua Cheia. Em noites de lua, vou colocar assim, tá? Em noites de lua cheia. Por quê? Esse aqui é uma espécie de mitologia cosmogônica, tem o objetivo de explicar nada mais nada menos do que a origem das fases da lua. Então isso aqui é o quê? É o simbólico, é o misterioso, né? Ali é uma narrativazinha que não tem nada de científico, mas que busca, né, trazer essa justificativa para o leitor, o jovem leitor. Verdade e valor como propriedade tangível, questionamento da noção de posse. Isso aqui é interessante, nós temos também um elemento relacionado a isso. 2 contos, né? 5 ciprestes vezes 2, e nós também temos o reino por um cavalo. O reino por um cavalo. Então, o rei, ele não está nem aí se ele vai perder todo o reino, desde que ele não perca o cavalo. Então, aqui há esse desejo, né, pela posse. E a reflexão que esse texto leva ao final, né, é exatamente isso, né? Vale a pena você perder tudo, inclusive, né, o próprio reino, por esse elemento aqui que é apenas material? Sabe? Linearidade do progresso e expansão, reflexão sobre o ciclo, o vazio, a não possessão, né? Então, essa ideia, né, do vazio, da não possessão, da não ideia de posse, né? Eu estou lembrando aqui de um conto que seria, não Uma Voz Entre os Arbustos, embora traga um pouco isso, mas também Como um Colar. Como um colar. Por quê, Juliana? Porque como um colar é ali o pai valorizando demasiadamente as joias, só que a filha, por não enxergar, não abrir os olhos, na verdade, não reconhece esse valor. Então, há esse questionamento, né, da ideia de posse. Ela dava simplesmente para um passarinho comer. Isso deixa, né, a família absolutamente chateada, né, enfim, o que aconteceu ali dentro desse contexto, beleza? Então, há, dentro desse contexto todo, essa renovação dos valores, né, aqui no período da pós-modernidade, tá? Trouxe um fragmentozinho para a gente analisar. Observe bem o que a própria Marina Colasanti fala a respeito dos contos que ela produziu. Meus contos de fadas são plantinhas de alecrim, nascimentos incomuns muito desejados, quase de outra natureza, que só banhados com leite ou sangue podem crescer e revelar a filha que contém, como em uma gravidez. A gestação se faz aparentemente a minha revelia, a mim sendo dada a participar com as vísceras e com a escuta atenta. Então, essa autora, ela não espera o texto vir a ela, né? Mas as coisas aqui do lado de fora, ela não consegue controlar, vão chegando até ela, né? E por esse motivo ela aqui fica atenta, né? E isso vai acontecendo, como se fosse uma mágica, realmente. Aqui uma metáfora, né? Da plantinha que está sendo regada a leite, né? Então é uma relação maternal. Ou o próprio sangue, as vísceras, né? Trazendo essa ideia do ventre, beleza? Meus contos de fadas são plantas de alecrim e se por um instante lhes falta o leite, secam as folhas e se refugiam no inverno. Mas eu espero, cavucando a terra, porque sei da primavera que me toma, quando um dia, de repente, recomeçam a brotar. Então, é tudo uma metáfora que a autora está utilizando para falar do procedimento de construção do texto. A outra vez que a Marina Colasanti, apareceu dentro da obra da UEMA, a referência era exatamente essa, metalinguística. Era o caráter da arte de falar, né, de explicar a realidade, tá? Então, trago esse aspecto aí da recontar. Contos recontados. Esse elemento, né, metalinguístico aqui da ideia de dar um novo começo, de mudar o curso da história a partir da literatura que ela mesma está escrevendo, tá?
E aqui eu trouxe um fragmento do conto de capa, né? Entre a espada e a rosa, eu tenho uma aposta forte para este ano aparecer este recorte, né? Aspas, dentro do aspecto da frase de redação, do tema de redação, que isso aqui remete a uma ideia de dilema. Eu tenho 2 pontos aqui, estou entre a espada e estou entre a rosa, certo? Bom, vamos lá ao fragmento do texto. Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz quero? A hora que o pai escolhe. Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e sem rodeios lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Olha aqui a ideia de posse, né? Do pai da filha, na verdade, enquanto utensílio do pai, né? Objeto do pai, certo? Essa ideia de utilidade, né? Que eu acredito que também pode ser muito abordada aí no contexto da UEMA. Uma outra coisa que eu quero chamar a tua atenção, olha aqui, princesa, rei, né? Com letras maiúsculas. E não tem nomes especialmente, né? Por quê, Juliana? Isso aqui é uma maiúscula alegorizante, então eles ganham esse caráter de personificação dentro do texto, tá? E além disso, é porque isso aqui traz um caráter universal, então serviria para qualquer pessoa, sabe? Um homem, o homem atento, por exemplo, uma voz entre os arbustos. Qual é o objetivo? É de que isso caberia para qualquer pessoa, não somente para aquele homem. Talvez por esse motivo a Marina Colasanti não dê nome aos personagens dela, tá bom? Sem rodeios lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe, né? Se era feio, velho, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, as ovelhas que poria nos pastos e as moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. Então, isso aqui está relacionado aqui à objetificação feminina. A mulher é vista, né, como um objeto. Belezinha? Deu para entender? Tá. O que eu quero te mostrar aqui? Essa autora, ela cria esses personagens femininos de maneira bem complexa, embora eles não tenham, né, esses nomes, né, como já falamos, né? Qual é o objetivo? Desafiar os estereótipos típicos do conto de fada, sabe? Então, se uma mulher não é representada como um guerreiro, aqui ela será um guerreiro. Então, vou desafiar um estereótipo, sabe? Se normalmente não se discute com o pai, aqui ela vai discutir com o pai, ela vai desafiar o pai, sabe? Então, qual é o objetivo? É dar um novo rumo a esse estereótipo aí comum, comumente associado aos contos de fadas. E isso aqui que a gente está chamando de ressignificação, é um novo significado, certo? Essa narrativa da Colasanti, né, como é que ela aparece? É uma narrativa delicada, curta, simbólica, afinal nós estamos falando de contos, tá? Ela trabalha também bastante o elemento intertextual, né, ao revisitar os contos mais clássicos. Parece, né, que ela está revisitando ali uma história que já foi contada, né, ouvida, enfim, então ela está sendo ali retomada, beleza? Além disso, a UEMA, ela pode trazer alguns elementos relacionados a este texto. O que você deve estar atento? Entender as alegorias e os simbolismos por detrás dos textos, né, relacionado aí a cada uma dessas obras, certo? Além disso, nós precisamos também estar atentos às funções, né, às metáforas, o que essa espada, o que essa rosa pode metaforizar dentro desse contexto, sabe? As ambiguidades do conto, ou seja, os sinais abertos, né, as possibilidades de leitura para um lado, para o outro, o que isso pode significar. As críticas sociais, né, inseridas em fábulas, por exemplo, aquela lá, fábula filosófica, né, do homem atento, o homem que estava ali prestando atenção em tudo do lado de fora, menos nele mesmo. Aquilo ali tem uma crítica, né, ao contexto mais contemporâneo, mais moderno, das pessoas que estão o tempo todo presas aos acontecimentos externos e esquecendo de cuidar de si, né, de tomar uma consciência, de precisar de um espelho colocado ali na frente para poder haver essa epifania, sabe? Uma tomada de consciência. Eu até percebo dentro desse fragmento um acontecimento comum, né, do cotidiano, o homem chegar e colocar um espelho, ele se olhou no espelho e pronto, mudou completamente ali o que estava pensando. Então eu vejo esse elemento aqui epifânico, né, como é a eclésio do espectro. Os elementos pós-modernos, né, a gente está falando aqui da renovação propriamente dita, a ressignificação, a intertextualidade entre um conto e outro, né, que acaba trazendo ali ideias que já foram expressas, a história de Entre a Espada e a Rosa, que espelha a história de Joana d'Arc, de Virgem Forte, né, uma santa das protetoras das mulheres casadas, né, enfim. E o narrador e a construção do sentido por detrás desse narrador, em via de regra onisciente, né,
que tudo sabe e que está por ali, né, enfim, avançando por detrás, né, dessa narrativa e percebendo os sentimentos também por detrás de cada um desses personagens, beleza? Bom, eu vou retomar para ti aqui brevemente alguns desses principais elementos para a gente poder, enfim, finalizar a nossa aula, tá? Então, nós estamos falando da autora Marina Colasanti com a obra Entre a Espada e a Rosa, uma obra dividida em 10 contos. Todos os 10 contos têm o objetivo, né, principal de recontar contos tradicionais. Alguns ficam mais explícitas as relações intertextuais e outros nem tanto, tá? Dentro desse contexto, nós podemos destacar o seguinte, que essa narrativa, ela se organiza a partir de elementos metafóricos, simbólicos, alegóricos, tendo em vista que na pós-modernidade não há necessariamente uma moral explícita ao leitor. Essa moral é construída a partir da leitura que desse interlocutor, né, enfim, vai fazer dos elementos que estão sendo apresentados ali. Né, faz parte da construção do imaginário, sobretudo infanto-juvenil dentro da narrativa, tá? Dentre as principais temáticas, nós temos as relações de poder, sejam elas familiares, sejam elas sociais, tá? Seja um rei que abusa, né, demasiadamente dos súditos, seja um pai que abusa do desejo da filha, né, sem consultá-la, certo? Além disso, a questão feminina, o posicionamento feminino, né, em relação a uma mulher que quer decidir, enfim, o lugar que quer ocupar, em relação a uma mulher que está aprisionada a um leque, por exemplo, em A Dama do Leque, sabe? Nós podemos perceber também a mitologia cosmogônica, como acontece lá em Noites de Lua Cheia, né? Essa coisa em relação à mulher também, essa valorização da voz feminina em Uma Voz Entre os Arbustos, uma noiva que decide falar, né, para o seu noivo, em vez de ocupar o lugar literalmente de uma boneca imóvel, né, e silenciosa, sabe? A atitude da mulher sagaz, astuta, né, atribuindo essas novas características às princesas, né, que outrora ficavam na dependência da chegada do príncipe encantado para salvá-las das suas torres, certo? E além disso, nós temos também um aspecto muito relacionado ao utilitarismo, aos bens materiais, né, ao dinheiro, seja em Psicocipestre vezes 2, alguém que tem o suficiente para viver, mas que deseja alcançar muito mais ainda em relação a dinheiro, e também o abuso, né, desse poder no Castelo que se vai, como já falei anteriormente, como também em uma outra narrativa, né, que é O Reino por um Cavalo. Então, todas essas narrativas, elas tocam em pontos comuns que podem muito bem ser relacionados à contemporaneidade. O meu grande palpite é que né, o dilema possa, de repente, aparecer na prova da UEMA, sobretudo na tua prova de produção de texto, perdão. Por quê? Porque até então esse é um recorte que não foi abordado, tá bom? Então, a gente finaliza por aqui. Eu desejo para ti muito boa prova. Essa obra, né, tem vários elementos aí simbólicos, enfim, que merecem ser analisados, mas que nós comentamos e que com certeza te ajudarão a resolver aí as tuas questões. Um abraço e até mais.